Seja bem-vindo ao Pod Oliver. Já se inscreve no canal e ativa o sininho e prepara-se, porque o conteúdo vai começar agora. Tá gravando já? Fala, meu povo, fala, minha galera, mais um podcast, dessa vez aqui com o meu amigo Diego. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Ali atrás, ali tem o nosso amigo ali, Dodô, viu? Chega aí pra galera ver. Ó, é a top de verdade. E já pra começar, como você sabe que eu sou curioso, Diego, me conta aí um pouquinho, já gaguejei, viu, gente? É nervosinho, um cara aqui na minha frente. Diego, me conta um pouco aí, como é a sua história? Você é daqui de Natal mesmo? Nasceu aqui em Natal? Conta aí um pouquinho pra gente. Cara, meu nome é Diego Defana, eu sou daqui de Natal, nasci aqui, tenho 48 anos. Meu pai não é daqui, meu pai é argentino, de Buenos Aires. Olha aí, diferenciado. Minha mãe é de Currais Novos. Massa. E minha mãe é de Currais Novos. O cunhado da minha esposa tem lá de Currais Novos. Ó. Pois é, amanhã, inclusive, eu estarei lá em Currais Novos. Se conheceram em São Paulo, nos anos 70, 75, 76, casaram, e aí eu nasci. Mas nasci aqui em Natal. Eles se conheceram em Sampa, mas depois vieram para Natal. Vieram morar em Natal e moram aqui até hoje. Pelo que eu tô vendo aí, quando você era pequeno, onde os seus sonhos era jogar futebol. Nunca foi. Nunca foi jogar futebol? Nunca foi. Não parece com o Kaká, não parece com o Kaká? Parece todinho, pô. Nunca foi. Eu gosto de assistir futebol. Tenho os meus times de preferência, mas eu não sou bom de bola, não. Mas quando era criança, qual era o seu sonho de verdade? O que você queria ser? Todo mundo pergunta, né? Quando a gente é criança, o que você quer ser quando você crescer? Eu sempre fui um cara assim, eu sempre gostei muito de ler, de muita fantasia. Eu tinha muitas fantasias na minha cabeça, de coisas, de lugares que eu podia viajar. Mas assim, a minha profissão, meu pai queria que eu fosse diplomata. Queria que eu estudasse no Instituto Rio Branco, em Brasília. Como eu sempre fui um cara que gosta muito de leitura, sempre fui bom aluno, tirava notas boas, eu não era o primeiro da sala, mas estava entre os primeiros. E aí ele queria que fizesse Instituto Rio Branco, mas eu disse, quer saber, eu não vou fazer nada disso não, porque eu não sou bom em idiomas e tal. Aí resolvi fazer Direito, fiz Filosofia primeiro. Olha aí, massa. Fiz o curso de Filosofia na Federal, depois eu fiz Direito. Em 2002, eu terminei o curso de Direito e comecei a advogar em 2003. E estou aqui até hoje, há 23 anos. 23 anos com Direito, top de verdade. Mas pelo que eu vi aí, você já viajou. Acabou de falar para mim aí, né, pessoal? Ele disse que teve uma viagem e tal, mas como é que foi essa viagem aí? Foi boa? Foi. Eu já fiz algumas loucuras, assim, que eu não recomendo. São viagens inesquecíveis que eu fiz, mas, assim, foi muita loucura. Eu estava aqui em Natal, um amigo meu me chamou para passar uns dias na casa dele em Recife. Aí na época eu tinha uma PCX verde, 150 cilindradas, peguei a PCX, fui para Recife, achei que estava legal, de boa. Aí depois eu tinha 2 semanas de férias. Aí depois de Recife, eu disse, não vou voltar para Natal não. Eu cheguei na BR, na bifurcação, eu digo, Natal, Maceió. Eu digo, eu vou para Maceió. Aí desci para Maragogi, fiquei hospedado num hostel. Já é longe, né? Já tinha andado longe de Natal já tinha andado um bocado. Cheguei em Maragogi, conheci um pessoal de fora, gente de Brasília, de São Paulo, do Espírito Santo, do Brasil todo. E aí fiquei com essa galera e a galera disse, vamos descer, vamos para Maceió, Aí fui para Maceió, Aracaju, cheguei em Salvador com o pessoal. Até Aracaju eu fui com o pessoal, depois eu fui sozinho. Aí um médium disse para mim, Diego, vem dessa moto, é perigoso, não sei o quê. Quando fiquei uma semana em Salvador, depois voltando para Natal, o cliente me ligou, desesperado, tem que chegar em Natal. A moto, o motor queimou, explodiu porque eu não botei óleo. Aí eu pedi carona na estrada, aí o cara, o mecânico ofereceu para comprar, eu compro sua moto. Eu vendi a moto, peguei um ônibus, voltei para Salvador, peguei um avião, fui para Recife. Em Recife peguei outra carona, o carro quebrou, fiquei 3 horas na BR-101. Eu só sei que eu passei umas 26 horas para chegar em Natal, mas eu cheguei. E atendi meu cliente a tempo. Isso foi Olha aí, mas a pergunta que não quer calar. Tem coragem de fazer isso agora? Vamos ali, segunda-feira assistir o jogo nos Estados Unidos? Não. Agora tem que ir de pop, Peraí. Hoje em dia, eu não sei se eu faria mais dessa forma, não, porque isso faz alguns anos atrás. Hoje em dia, eu pensaria mais se eu me arriscaria tanto. Eu colocaria pelo menos o óleo na moto.
Pelo menos o óleo, que é o essencial, que é o coração, digamos que é o coração da moto, né? O motor é o sangue, Mas, cara, eu tava tão emocionado, como as pessoas dizem hoje em dia, que eu nem pensei nisso. Só fui. E aí lascou a moto, explodiu o motor da minha moto, e o cara quis comprar, eu vendi e fui-me embora. Continuei minha viagem. Mas não recomendo, viu, galera? Mas voltando aqui um pouco do assunto aqui, pra galera entender. A gente tava do nada ali, eu e minha esposa, próximo ao Banco do Brasil, tem uma galerinha lá com os papelzinhos, com os panfletezinhos ali. Ali é um golpe, ali é uma fraude financeira? Não. Bancária, no caso? Esse é um tema bem interessante, viu, Oliver? A gente tá falando aqui de fraudes bancárias. Os bancos, falando um pouco aqui da minha área, da minha profissão, os bancos fazem contratos com empresas como correspondentes bancários. E aí o que é que acontece? Esses correspondentes bancários contratam um monte de mocinha, de rapazinho, colocam na rua com aqueles panfletinhos, pegando informações, principalmente de idosos, e eles vão no correspondente, no sistema que está logado no banco, que eles têm uma parceria, e fazem, às vezes, empréstimos que você não quis, ou não foi da forma que ele explicou. Ele explica, olha, você vai pegar R$2.000 e vai pagar 2.500, quando você vê lá, tem um empréstimo de R$20.000. E os juros lá em cima. Juros lá em cima, eles mentem, infelizmente eu tenho que dizer isso, eles enrolam o consumidor, e aí depois a gente tem que entrar com ação na justiça, e são ações muito boas, as chances muito boas da gente ganhar. As pessoas recebem indenização, recebem o dinheiro em dobro do que foi descontado indevidamente, ainda recebe corrigido, com indenização por dano moral, é uma coisa que vale muito a pena. É desagradável, é constrangedor, mas assim, se você passou por essa situação, procure um bom advogado. Se quiser me procurar, estou aqui. E é muito bom, inclusive é o meu aí, viu, pessoal? Me ajuda no canal do YouTube, no Instagram. Ele faz tudo ok. Muitas famílias que eu já indiquei, ajudou também. Top de verdade. E tá sempre ajudando, sempre do lado da gente. Mora no bairro da gente também, viu, pessoal? Não vou dizer na casa dele não, porque a gente pode, né, conversar lá depois e tal. Comer um frangozinho assado, depois eu digo onde é que é a casa dele lá. Fazer um banquetezinho lá. Mas, Diego, voltando um pouquinho do assunto, só mais uma vez aqui. Para estudar, para ser um advogado assim, muita matéria, muito estudo. Cara, como é que é? É uma loucura. Para ser advogado, tem que ler, primeira coisa, tem que gostar de ler, tá? Porque tem alguns cursos, curso de filosofia também assim, o curso de direito, é basicamente leitura. Então, Oliver, tem que gostar de ler, tem que gostar do português, porque assim, a gente não pode... Erros de português todo mundo comete, mas a gente tem que estar muito atento. Eu principalmente falo português. Eu também. Todo mundo comete erros de português, às vezes a gente escreve rápido, sai errado, mas gostar de português e gostar de leitura é muito importante. Se você tiver uma memória boa, já ajuda, porque tem muita legislação. E escrever, ler e escrever. Existe um pouco da psicologia também, para poder conversar com as pessoas, com os clientes e tal? Totalmente, amigo. Totalmente, porque assim... Depois que você aprende a lei, você tem que entender que você está lidando com pessoas. E pessoas são legais, mas também são problemáticas. E às vezes eu atendo clientes aqui que querem muitas vezes desabafar comigo. E aí você tem que treinar o seu ouvido para você poder escutar o problema dele, escutar que ele tá com raiva, ele tá triste, ele quer contar a história dele. Então a gente escuta aqui o cliente com muito cuidado, muita cautela e atenção, e orienta o cliente, certo? Porque a função do advogado também é essa, de recepcionar, de receber, de ter empatia com o cliente, escutar a história dele e direcionar o caminho jurídico mais adequado ao caso. Então, nessa parte, quer dizer que ela também vai como direito da família? Para ouvir as pessoas e tal, como direito também vai para a família? Ou o direito da família é um pouco mais avançado, digamos que por um pouquinho mais para o lado? Cara, direito de família é uma parte do direito, certo? Está dentro da área civil, né? Que é a relação entre as pessoas. É uma área muito interessante, mas é uma área que eu digo que às vezes é pior do que a área criminal. Porque tem muito ressentimento, tem muita mágoa, tem muita gente, tem muitos ex-casais, um com raiva do outro. Então assim, o cara quer lascar a mulher quer ferrar o cara, e aí bota os filhos no meio da história. É horrível. É bom, eu adoro trabalhar com essa área, mas tem que ter muita
tem que ter muita empatia. Eu acho que essa é a palavra. Você entender o lado do seu cliente e vislumbrar o que é que a outra parte adversária vai fazer. Então, tem muito caso de alienação parental, muito cara que não paga os alimentos das crianças, então a gente tem que ir atrás até com pedido de prisão civil, certo? A coisa as mulheres, tem muita parte da medida protetiva contra os ex-companheiros, às vezes o cara passa no limite e ela tem que colocar uma medida protetiva, mas às vezes também a mulher passa do ponto, porque se junta com um novo companheiro e aí faz uma alienação parental, fala mal do pai para a criança, afasta a criança. Temos várias situações, N situações, ninguém é santo nessa história, tá? Não tem homens contra mulheres, tem pessoas de caráter e pessoas, às vezes, que não têm como um dos melhores advogados, como eu sei que você é. Muito obrigado, certo? Muito obrigado. Indico para todo mundo. Já teve alguma causa que você ganhou, que você ficou feliz e, tipo, ficou aliviado? Caramba, fiz de tudo e consegui. Oliver, todas as causas. E bateu aquela alegria, amigo, imensa. Todas as causas. Todas as causas. Eu sou uma pessoa, não é advogado, sou uma pessoa que eu quero ganhar. Porque quando eu pego uma causa, se eu acho que a causa não é legal, porque às vezes chega cliente que quer, assim, ter uma vantagem, e eu percebo que o cara, ele tá querendo tirar vantagem, às vezes, da própria justiça. Sim, sim. E eu saco isso, e eu vou orientando a pessoa, mas 99% das causas que chegam aqui no escritório, eu quero ganhar, primeiro porque eu, enquanto profissional, gosto de dar um resultado para o meu cliente. Sim, certo. E normalmente a gente também tem êxito, o advogado também ganha dinheiro, quando o cliente ganha, eu também ganho dinheiro. E além de tudo, mesmo que eu não ganhasse nada, eu ainda ia querer ganhar. Porque eu sou um pouco competitivo e eu gosto de ganhar. Eu não gosto de entrar numa briga para perder, eu vou para ganhar. Para ganhar. Entendeu? E é o certo, né? Então, já sabe, Ancelotti, vou ligar para você daqui a pouco, o Brasil, a seleção ganhar, tem que fazer que nem Diego, pô. Tem que correr atrás, ó. Pessoal, eu sou otimista. Bota o Neymar, bota eu sou otimista, eu acho que o Brasil pô. pode ir pra frente, viu? Nada de desacreditar na seleção. Vai pra cima. Ontem eu perdi um bolão porque eu botei 2-1. Se eu tivesse botado 3-0, eu tava cheio da grana. Agora minha mulher ganhou, foi uma caixa de cerveja, botou 3-1. Eu botei 2-1. 3-0 ela colocou. Ganhou. Eu coloquei 3-1 achando que ia ganhar. Mas eu apostei, né? E você apostou com o outro time? Juntar, não. Outro time não, na esporte é só flauta. Não tem nem tocar a flauta, eu sei. Não, mas aí time vai ganhar. Eu botei pra ele fazer um gol, ele foi lá e fez 2. Eu coloquei pra Cunha fazer um gol, me rendeu um dinheirinho extra. Ancelotti, obrigado aí, mas já sabe, né? Siga aqui as orientações aqui do meu advogado, do nosso, de todos os advogados, né? Que é o padrão aqui, forte. Com certeza. O do Dudu também. Mas aí tem uma casa ali imobiliáriazinha que eu tive que dar um jeito para resolver, só que eu tive que colocar na justiça. Aí, quais informações corretas e concretas para a gente ir direito imobiliário? Vamos lá, direito imobiliário também é uma área muito interessante. É uma área muito interessante a gente trabalhar com o cliente, porque veja, toda vida que você vai comprar ou vender uma casa ou fazer um financiamento, é sempre bom você ter a ajuda de um advogado. Por quê? Tem a parte da papelada, a parte das coisas que você... Tem muita cilada escondida em compra e venda de casa. Então, assim, a gente tem que analisar os papéis, os documentos. Muitas casas que não estão regularizadas, às vezes de herança, essa parte de herança também dá muito problema. Às vezes a casa é sua e do seu irmão, é sua e de um tio seu. Então, assim, muitas vezes você tem que regularizar o histórico da casa, a papelada anterior, e depois você poder vender. Aí, além disso, você tem que ver as cláusulas do contrato de compra e venda, se é desvantajoso para você, se está dentro do correto, do ok. Tudo isso tem que ser visto. Toda vida que você vai negociar com alguma propriedade imóvel, é bom você consultar um advogado. Isso seja para escritura particular ou escritura pública? Principalmente na escrituração pública, certo? A escritura particular é mais fácil, porque num contrato de gaveta as partes combinam, assinam e ok. Mas quando a parte é pública, a escritura no cartório, então tem uma série de documentos que eles exigem, que é a escritura mais segura que pode haver, quer dizer, essa não tem erro. Eu sei que normalmente as pessoas fazem escrituras particulares, mas assim, a escritura do cartório gasta um pouquinho, mas
a escritura definitiva, que não vai dar nenhum problema. Então, no caso, também você resolve também. Resolvemos. Além de dar informação aí para você entender em casa aí como funciona, certo? Também o nosso advogado também resolve também. Já sabe, né? Vou deixar o Instagram dele, contato também para você procurar, pegar informações e meter as também para deixar tudo no padrão, né? Com certeza. Para ninguém perder casa, para ninguém perder nada, deixar tudo legalzinho. Mas também, será que funciona também na indenização também? Ele vem como indenização? Amigo, ou a indenização é algo diferente? Não, Oliver, vamos lá. A parte imobiliária é uma coisa, às vezes é possível ter uma indenização em algumas situações, mas essa parte de indenizações também é da parte do direito civil. Então, toda pessoa que comete, que causa um prejuízo a outra pessoa, tá, tem a responsabilidade de voltar ao status anterior, quer dizer, recompor a situação anterior. Então, se eu estou dirigindo na rua, vem um doido, corta o sinal e acaba com o meu carro, com minha moto, ele tem a responsabilidade de reparar, porque eu estava agindo dentro da lei, certo? Ele descumpriu a lei e me causou prejuízo. Isso, a parte indenizatória, alberga essa parte do direito, que é muito comum. Você compra um produto, comprou um celular, deu problema. Você pode pedir o ressarcimento do fabricante e do comerciante, tá? Código de Defesa do Consumidor, não me lembro qual é o artigo, mas o comerciante e o fabricante são igualmente, solidariamente responsáveis. Produtos com defeito, televisão, computador, celular, qualquer coisa, um veículo. Então, assim, você às vezes tem direito, dependendo do produto, por exemplo, uma geladeira, vou dar aqui só uma dica, viu, Oliver? Geladeira, deu problema, tem direito à indenização. Se liga, procura um advogado, Defane aqui. Aconteceu comigo, já pro Defane. Aí aconteceu comigo já uma vez que a geladeira realmente deu um problema, só que aí tentei entrar em contato com digamos que, o seguro, né, que é a parte lá do... Seguro já é outra coisa, mas... Que a gente, geralmente, a gente compra o seguinte, a gente vai na loja, né? Pode ser ter o direito do consumidor também nessa parte, porque a gente vai na loja, né? Dudu? A gente compra uma geladeira, o que o pessoal fala, os vendedores? Se quiser colocar garantia estendida, o valor é tanto. Sim. Só que eu coloquei, mas não funcionou. Não procurei advogado, né? Inocentemente deixei pra lá, não quis também, né, correr atrás, e a gente conseguiu comprar outra geladeira. Mas a informação é essa, né? Que se der algum problema assim, e tal. Tá, vamos lá. Alguns produtos podem render, inclusive, uma indenização, tá? Porque, vamos lá, uma televisão, se der problema, a justiça entende que não existe um dano moral. Existe o direito ao ressarcimento corrigido do valor que você pagou. Mas, por exemplo, uma geladeira, imagine, dona de casa, a senhora com a sua geladeira quebrada, 3 dias sem geladeira, a sua casa fica paralisada. Você não tem comida para o seu marido, para os seus filhos, para a sua família. Então, assim, dona de casa ou donos de casa, né? Eu sou um cara moderno. E, cara, tem direito a uma indenização. Então, procurem seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor é muito benéfico ao consumidor, com toda razão, porque nós somos consumidores, pagamos muito caro no Brasil pelos produtos, e às vezes a gente não tem um retorno adequado das empresas. Então, o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, está aí para isso. Para ajudar todo mundo a ser ressarcido do que está com problema e às vezes até indenizado. Então fique atento. Diego, geralmente as pessoas me perguntam, olha, velho, me fala alguma informação, como a gente pode... Eu completei aqui, minha avó tem tantos anos, minha mãe completou 65 anos e quer se aposentar, o INSS não está aceitando, e já colocou o documento, fez de tudo e tal, e tal, e tal. Tem algo que a gente possa ajudar, né, nessa parte, ou informação, só para mim poder passar para a galera? Vamos lá. Ele entrou na parte de direito previdenciário, essa parte aí contra o INSS, né, que é o nosso Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, é o seguinte, houve uma reforma, tem muitas nuances essa área do direito, mas vamos lá, em 2019 teve uma reforma da Previdência, e aí alterou as idades. Então você tem que ter um mínimo de tempo de contribuição para a aposentadoria e tem que ter os homens no mínimo 65 anos, tá? E as mulheres 62 anos, salvo regras especiais, leis especiais. Tem algumas situações, por exemplo, o trabalhador rural tem uma aposentadoria diferenciada, alguns tipos de profissões que têm perigo de explosões ou diminuir a longevidade do cara, porque, por exemplo, mergulhadores em profundidade. Tem uma série de profissões que a legislação estabelece
menos tempo de trabalho, lógico, porque essas pessoas prejudicam a própria saúde pelo trabalho delas. Então, assim, o direito previdenciário tem uma gama muito grande de detalhes, então é bom a pessoa nos procurar, vem aqui no escritório, conta a história, eu vou analisar caso a caso. Mas hoje, pelas regras de hoje, de 2019, o homem se aposenta com 65 anos, a mulher com 62, e tem que ter um mínimo de tantos anos de contribuição. Se não me engano, é 20 do homem, 15 da mulher. E então, no caso, tem que ter a contribuição, e se não tiver, geralmente a galera, se não me engano, é o BPC. BPC. LOAS. Exatamente. É outra coisa. É outra coisa totalmente diferente do que a gente está falando? Tem a ver porque faz parte também da parte previdenciária ligada ao INSS. Mas assim, para você se aposentar, meu querido, você tem que contribuir com o INSS. Não existe, nunca contribuiu com o INSS e vou me aposentar quando fizer 65 anos. Não é assim. O BPC LOAS é um benefício, tá, para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que não têm renda nenhuma e que, se elas não tiverem uma contribuição da Previdência do governo federal, elas vão morrer de fome. Não existem os auxílios, o Bolsa Família e tal, existe o BPC também, que é um pagamento de um salário mínimo para quem não tem condição nenhuma, e só são algumas pessoas que se encaixam nessa situação, não é uma coisa nem genérica, todo mundo não. Consegue se encaixar e... Não, então assim, contribua com o INSS, tá? Mesmo que seja no valor mínimo, porque não é só aposentadoria, você vai ter vários benefícios. Você tem auxílio doença, você tem outros benefícios que a gente, ao longo da vida, a gente não pensa, a gente só pensa nessa aposentadoria. Mas se você sofrer um acidente, ficar incapacitado, inábil para o trabalho, o INSS vai lhe cobrir enquanto persistir sua incapacidade laboral. Quer dizer, você fica protegido. É um seguro, gente. É uma coisa boa. Eu recomendo que todo mundo pague pelo menos o mínimo como autônomo. Tem lá uma série de classificações que você pode contribuir com o INSS e ficar segurado. O MEI, o documento MEI, que no caso é o CNPJ, ele também dá direito à aposentadoria? Isso aí você está falando do microempreendedor individual. É outra coisa. É uma curiosidade que eu tenho. Também tem uma legislação específica para o microempreendedor e ele também pode contribuir para o INSS. Então, mesmo você MEI, você também contribua. Aqui, eu estou aqui para orientar, é sempre bom contribuir. Eu contribuo também. Tá? Você pode, se você ganha mais, quer ter sua aposentadoria privada, faça seu pé de meia. Mas sempre contribua com o INSS. É uma coisa importante para todo mundo ficar sabendo. Então, fique atento a isso. E para a galera que está em casa, como é que a gente faz para vir até o seu escritório, conversar, bater um papo, pegar mais informações? Meu escritório, eu vou dar aqui o endereço. A gente fica aqui na Avenida Afonso Pena, 1206, tá? Aqui no bairro do Tirol. É só chegar aqui. Eu quero falar com o Dr. Diego. De preferência, vocês têm uma comunicação pelo WhatsApp no meu Instagram, que é Defana com 2 Fs, Advogados. Você pode ir lá marcar uma consulta. Se não puder vir aqui, tá? A gente faz videoconferência, você diz um horário, a gente liga a câmera. Não posso sair de casa, Diego. Outro dia, uma mulher toda queimada me procurou, a parte trabalhista, ela caiu, ela pegou fogo, o corpo todo. Um negócio, uma situação bem, bem dramática. Ela não tinha como sair de casa. Então, aí eu digo, vamos montar um sistema de atendimento por videoconferência. Você liga seu celular normalmente, e eu atendo. A gente faz um atendimento, você conta a sua história, e eu faço uma análise preliminar, uma análise rápida, para saber tem direito ou não tem direito. Muitas vezes as pessoas querem algumas informações e elas não têm direito. Mas normalmente tem direito sim. E aí vale a pena a gente esmiuçar e eu chamo o cara para vir aqui no escritório, conversamos melhor, dá sempre certo. Então já se inscreve lá, aliás, já segue diretamente Diego Defani lá no Instagram, certo? Tem um contato, tem tudo, tem um linkzinho também para ir direto para o WhatsApp. Já clica lá no link, já aparece aqui no WhatsApp aqui da firma da gente e a gente já vai responder. Diego, mais uma pergunta. Curioso, digamos que eu estou falando um pouco nordestina, lá da Roca, eu sou meio olho de pombo, né? Como diz a galera, né? Então, tipo assim, em 2019, eu estava trabalhando na STTU, certo? E o meu cartão do banco era Banco do Brasil, correto? Sim. Só que teve um tempo que eu saí da STTU e fui para a Câmara Municipal de Natal, trabalhar na Câmara dos Vereadores e minha conta mudou. Sim. Minha conta automaticamente saiu do Banco do Brasil
e fui para a Caixa Econômica Federal, certo? Certo. Só que eu deixei um dinheiro guardado no Banco do Brasil e passou em torno de uns 5, 6 anos eu achando que o dinheiro estava lá rendendo. Há pouco tempo, no caso, no ano passado, 2025, fui lá na loja tentar comprar um carro que no caso era um Gol. Acho que é um Gol G5. Era um Gol G5. Só que quando chegou lá, teve uma surpresa que eu estava negativado no SPC, no Serasa, devendo R$ 23.000, que eu mesmo tinha metido a mão, assinado direitinho, colocado foto minha, tudo, diz o banco. Diz o banco. Só que cadê o dinheiro? Cadê o carro? Olha, no direito do consumidor, no Código de Defesa do Consumidor, todas essas relações que Oliver está falando aqui, o cliente com o banco, são relações consumeristas, relações que têm relação com o consumo. Então, a lei protege, tá? Nesses casos, vamos lá, eu não sei detalhes do seu caso, mas existe um instituto jurídico que a gente chama de inversão do ônus da prova. Em algumas situações, são poucas, mas esse caso é uma delas. A gente pode pedir, você faz as alegações e o banco que tem que provar que não é do jeito que a gente falou. Isso é uma coisa muito boa, porque assim, a prova sempre no direito cabe a quem alega. Quem alega alguma coisa tem que provar o que está falando. Mas para o consumidor é diferente, existe uma inversão do ônus, quer dizer, a empresa, por ser o consumidor ser hipossuficiente, quer dizer, ele não tem poder junto à empresa. Há empresas enormes, milionárias, bilionárias, com uma banca de advogado enorme. Então, o direito brasileiro entende que o consumidor é hipossuficiente, que quer dizer que precisa de proteção. E nesses casos existe essa inversão do ônus da prova. Quem tem que provar são eles. Então, se o Banco do Brasil comeu o seu dinheiro, ele tem que justificar. Inclusive, foi, como eu estou falando, foi em 2019, pelo tempo, que estamos em 2026. Ainda dá tempo da gente correr atrás. Isso aí é uma coisa porque importante. Tem um tempo também. Tem um porque tempo. Eu fiquei com raiva, fiquei chateado e deixei pra lá também. Tem uma coisa no direito que a gente, falando a grosso modo, se chama prazo prescricional, tá? Algumas situações são 5 anos, algumas coisas são 2 anos, algumas coisas são 10 anos. Depende, a gente tem que analisar caso a caso. Esse aí eu não tenho certeza, tenho que verificar, mas eu acho que 5 anos já prescreveu, mas realmente eu tenho que dar uma olhada na legislação. E se a gente for pela contagem... Você sempre, quanto mais rápido... A minha mensagem, o que é que eu quero passar para você? Não importa o prazo prescricional. Se você sofreu algum dano de uma pessoa, de uma empresa, procure imediatamente. Porque tem algumas situações, por exemplo, depois que você sai da firma, você só tem 2 anos para entrar na Justiça do Trabalho. Se você não entra em 2 anos, prescreve. E o direito do consumidor também tem um prazo. Cada coisa, produtos com defeito tem um prazo, vícios ocultos tem um prazo, contratos, não sei o quê, bancários. Então, assim, a gente tem que olhar caso a caso, eu não tenho como lhe dizer exatamente, nesse caso específico. Mas a prescrição, aprendam esse nome e memorizem, é muito importante. Então, ajam rápido, não demorem. Não faça como eu. De 2019 para cá, já... Pelo amor de Deus. 7 anos. 7 anos, 2019, 7 anos, gente. Para tomar as providências, deixar passar 7 anos. Mas porque você sabe, tem hora que eu sou desse jeito, né? Fiquei chateado de verdade e... Não, agora, gente, ele vive aqui em Defone Advogado. Toda semana ele tá aqui, não vai ter mais esse problema. Não tem mais problema agora, né? E eu chego logo no meu advogado, me ajude, que a situação é essa. Estamos aqui para isso, gente. Rápido. Tem gente 10 horas da noite, tem horas, me entendam, às vezes eu não respondo porque não tem condições. 10 horas da noite, 1 hora da manhã, do sábado para o domingo, às vezes tem cliente mandando mensagem. Quando eu posso, quando eu estou convenientemente com a cabeça boa, eu respondo. Mas assim, sigam a gente no Instagram, tá? Fazer como o outro, clique, comente, compartilhe, envie para os seus amigos. Toda hora, se eu não responder imediatamente, algumas horas depois eu vou responder. A nossa equipe pode responder, que eu tenho pessoas que me ajudam nisso, tá? E a gente começa a dar uma primeira orientada. Não deixe passar 7 anos. Isso, não faça como eu, pelo amor de Deus. Já agiliza aí. Inclusive, esse vídeo aqui também vai para o Instagram, vai estar colado com ele, não colado como a galera tá falando, né? Vai estar colado com ele. Já vai estar lá, clique lá. Já deixa o gostei também, compartilha como ele tá falando e bota nos stories para outras pessoas ver como funciona, para pegar informações, porque tem vídeo aqui, tem pessoas que querem
estão precisando de um advogado, mas não sabem a informação de como funciona. Então, com o Defane, você vai saber como funciona, ele vai explicar tudo direitinho, tudo correto, para que você possa aí ter o melhor advogado do seu lado, que também Inclusive, é meu, mas é um empréstimo, é meu, mas é um empréstimo. Com certeza, inclusive a parte criminal, viu, pessoal? A parte criminal também existe, tem aumentado muito a procura, tá? E a gente faz a defesa, se você precisar de orientação e de defesa criminal, desde casos mais simples até situações mais complexas, podem entrar em contato com a gente, que eu também atuo na área criminal. E se eu tiver amigos ou amigas que tem uma criança autista que hoje em dia está crescendo muito, então é uma informação que eu quero passar também para o nosso público. Me informa aí, como é que a gente consegue? Porque tem, pelo que eu fiquei sabendo, você mesmo já me explicou que tem 2 tipos de aposentadoria, né? Como é que funciona esses 2 tipos de aposentadoria? Você está falando da aposentadoria e do BPC, tá? São coisas distintas, mas são similares, mas tem as suas diferenças. Vamos lá, planos de saúde, porque ele está falando de autista, então entra na questão do plano de saúde, amigo, plano de saúde dá trabalho. Quase que eu ia esquecendo, também é uma área banco e plano de saúde, esses 2. Veja, tudo que o plano de saúde puder fazer para economizar, ele vai negar o tratamento. Justo. Então, assim, muitos tratamentos de pessoas com autismo tem que ser feito, porque a lei garante o tratamento, e quando você assina o contrato lá com o plano, ele promete mundos e fundos, você está protegido até o seu caixão, entendeu? Só que quando na hora que você precisa do plano, não vou pagar, aí é mais uma confusão. Então procure o seu advogado, porque a gente tem meios de judicialmente reverter as negativas dos planos. Às vezes tem tratamentos mais modernos que os médicos prescrevem, que eles, não, a gente só autoriza tal tratamento. Não, a gente entra na justiça, consegue um pedido liminar ou uma tutela, como a gente fala aqui no escritório, para conseguir liberar alguns tratamentos que às vezes o plano nega. Então é bom você ficar atento. Olha, no Brasil você tem que estar esperto. Tem que ter um advogado. Nasceu, tem que ter advogado já. Tem que ter advogado. Obrigatoriamente gente. já tem que ter, porque é meio complicado, pô. Cara, porque assim, é muito comum as empresas tentarem passar para trás o cliente. E quanto maior a empresa, mais trabalhosa ela é. E mais informações você tiver, mais você consegue se defender também. Não é correto? Quanto mais rápido você agir e quanto mais informações você passar, informações corretas. Orientem os seus advogados, ou a mim, Defane, que eu tenho certeza que vocês vão dar preferência aqui. Vocês vêm aqui, passem as informações e tragam a documentação que vocês têm. Tudo que vocês puderem. Às vezes tem uma coisa que a gente acha que não tem importância, mas no processo vai fazer a diferença. Então, entrem em contato conosco, tragam o que vocês têm, contem a história detalhadamente, tá? Que a gente vai ver o que é que pode fazer e a maior parte das vezes a gente consegue resolver. Então é isso, galera. Mais um podcast com o Defane. Já sabe, né? Vai lá no Instagram dele, já segue, compartilha, joga nos stories, né, pai? Isso, exatamente, amigo. Estamos aqui para ajudar vocês. Então vamos que vamos. Já compartilha, hein? Tamo junto e misturado. Mais uma vez aqui, muito obrigado. Valeu, meu amigo. Olha, estou aqui à disposição. Na hora, se você precisar. E você que tá em casa, já sabe, né? Defane, viu? Para melhor defesa tem que ser Defane, pô. Então chama na pressão e vamos que vamos. Tamo junto. Valeu, Dudu. Valeu.